Hoje somos convidados a mergulhar nas profundezas da parábola dos talentos. Este trecho bíblico que iremos acompanhar no Evangelho de hoje nos apresenta uma narrativa que vai além das palavras. Nos leva a refletir sobre nossas vidas, nossa fé, também nossa responsabilidade como administradores dos dons divinos. E à medida que exploramos esta passagem, esses ensinamentos, descobrimos lições valiosas que têm o poder de transformar nossas vidas, nos guiar na busca pela plenitude da vida em Deus. Portanto, hoje, com muita alegria e com muita fé, convido a todos a se unirem nesta jornada de reflexão e aprendizado, enquanto exploramos as riquezas deste Evangelho e suas implicações profundas em nossas vidas. Agora, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal eViva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, deste sábado, dia 2 de setembro de 2023, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 25, versículos do 14 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos, hoje somos convidados a meditar sobre uma das parábolas mais ricas e impactantes que Jesus nos deixou, a parábola dos talentos. Hoje, somos apresentados a uma narrativa que vai muito além de uma simples história. É um ensinamento profundo, cheio de significado, que nos convida a refletir sobre como usamos os dons e talentos que Deus nos confiou, bem como as consequências também de nossas escolhas. Então veja, a parábola começa com um homem que, antes de partir em sua viagem, convoca seus servos, lhe confia seus bens. A um ele dá 5 talentos, a outro 2, e a outro apenas 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E essa distribuição não é aleatória, mas mostra a sabedoria do Senhor em reconhecer as habilidades, as capacidades de cada servo. E aqui nós podemos, já logo no início, fazer um paralelo com nossas próprias vidas. Deus nos presenteia com talentos, habilidades, recursos, todos de forma única e individual. E não somos todos iguais. E isso é uma parte fundamental da mensagem desta parábola. Cada um de nós tem dons especiais que nos são confiados para serem usados em benefício do reino de Deus e também do próximo. Agora veja. Os 2 primeiros servos, aqueles que receberam 5 e 2 talentos, colocaram sim seus talentos em ação, trabalharam diligentemente para fazê-los frutificar. Eles investiram seus talentos e, quando o Senhor retornou, apresentaram a ele um retorno dobrado. Senhor, 5 talentos me entregaste? Eis aqui outros 5 que lucrei. Da mesma forma, o servo que recebeu 2 talentos disse: Senhor, 2 talentos me entregaste, e aqui estão outros 2 que lucrei. Esses servos demonstram uma importante lição para nós: a importância da responsabilidade, a importância do esforço na administração dos dons que recebemos. Eles não enterraram seus talentos, não os esconderam, mas os colocaram em uso, permitindo então que crescessem, prosperassem. Isso nos lembra que nossa fé não é um dom passivo, mas algo que deve ser nutrido, desenvolvido, compartilhado. Aqui é válido fazer uma pausa e também considerar como estamos usando os talentos que Deus nos deu. Será que estamos investindo nossos dons espirituais e também naturais para a construção do reino de Deus? Para construir o reino de Deus? Será que estamos escondendo nossos talentos por medo? Desculpa a palavra, mas preguiça? Ou até mesmo insegurança? Agora veja, a parábola também nos apresenta um terceiro servo, aquele que recebeu apenas 1 talento. Ele então tomou uma decisão muito diferente dos outros 2 servos. Ele escolheu enterrar seu talento na terra com medo sim de perder o que tinha sido confiado a ele. Quando o Senhor voltou, ele devolveu apenas o talento que lhe fora dado, sem nenhum lucro. E essa atitude do terceiro servo nos alerta sobre o perigo da inatividade espiritual, do medo. O que aconteceu com ele? Ele se deixou dominar pelo medo de arriscar, medo do fracasso. Todos esses medos governaram suas ações. Isso o levou a desperdiçar o talento que lhe foi confiado. O Senhor, ao ouvir a justificativa do servo, repreendeu-o dizendo: servo mau, preguiçoso. E neste ponto é importante refletir sobre como o medo muitas vezes nos paralisa em nossa jornada de fé, na vida também cotidiana. O medo do julgamento, o medo do que os outros vão pensar, o medo de falhar, tudo isso podem sim nos impedir de usar nossos dons e talentos de maneira que Deus deseja. Só que o Senhor na parábola não estava interessado apenas em ver o lucro financeiro, mas no compromisso, na fidelidade dos servos. Ele disse aos 2 primeiros servos: muito bem, servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei e confiarei muito mais. Eles foram elogiados não apenas pelo resultado, mas pela fidelidade em fazer o melhor com o que lhes foi confiado. E assim podemos perceber que o foco principal desta parábola não é apenas sobre os talentos materiais,
mas sobre os talentos espirituais, a fidelidade na administração deles. É sobre o compromisso de usar nossos dons para servir a Deus e aos outros, independentemente de quão grandes ou pequenos eles possam parecer. E nossa fé, ela deve então ser ativa, envolvente, orientada para o serviço. Não podemos nos contentar em ser meros espectadores da nossa fé, mas devemos nos tornar participantes ativos no reino de Deus. E isso significa que devemos estar dispostos a assumir riscos, a sair da nossa zona de conforto, a investir nossos dons para o bem dos outros. Além disso, a parábola de hoje nos alerta para a realidade do julgamento final. O Senhor, ao voltar, chama os seus servos para prestar contas. E da mesma forma, todos nós enfrentaremos o julgamento de Deus no final de nossas vidas. Seremos questionados sobre como usamos nossos dons, nossos talentos, sobre como vivemos nossas vidas em relação aos ensinamentos e valores do Evangelho. Agora, é importante lembrar que o julgamento de Deus é baseado em seu amor, em sua misericórdia, em sua justiça. Ele deseja que todos nós entremos em sua alegria eterna, mas isso requer que estejamos dispostos a responder ao chamado do Evangelho e também a viver de acordo com seus princípios. Portanto, esta parábola de hoje nos desafia a examinar nossas vidas, a forma como usamos os talentos que Deus nos deu. Ela nos convida a sair da nossa inércia espiritual, a superar o medo, a preguiça, a agir com coragem e também fidelidade em nosso compromisso com Deus e com o próximo. E à medida que enfrentamos então os desafios, as dificuldades da vida, lembremos que as lições da parábola dos talentos continuam a nos guiar. A fidelidade, o compromisso e também o uso diligente de nossos dons nos fortalecerão e nos ajudarão a encontrar respostas para as dificuldades que enfrentamos. Que possamos então, como os 2 primeiros servos, ouvir as palavras do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Ouvir isso quando nos encontrarmos diante de Deus no julgamento final de nossas jornadas terrenas. Que possamos então continuar a crescer em nossa fé, compartilhando os dons e os talentos que Deus nos deu, tudo para a glória de seu nome e também para o bem de nossos irmãos e irmãs na fé. Assim, Senhor, pedimos a tua ajuda para sermos bons administradores dos dons que nos confiaste, superando todo medo, sendo fiéis em nossa responsabilidade. Que possamos, Senhor, construir um tesouro no céu e estar preparados para o julgamento final. Guia-nos em usar nossos talentos para a tua glória e também o bem dos outros. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria, é uma enorme satisfação ter a sua companhia. Claro que, se for possível hoje, deixe a sua participação, seu comentário, seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você, também por toda a sua família, sempre com muito respeito, sempre com muito carinho. Se for possível também, compartilhe este Evangelho. Leve esta palavra a mais e mais pessoas. Corações precisam ser tocados. Deus pede de nós que levemos a palavra de Deus a mais e mais pessoas para que a gente possa também frutificar os dons, os talentos que temos. Conto também com a sua participação. E também, claro, agradeço você que faz isso diariamente, que sei que são muitas e muitas pessoas. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, proteja também toda a sua família. Aguardo novamente a sua presença, a sua companhia aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia.